Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre o potencial do agronegócio brasileiro nas próximas décadas e o peso do setor no crescimento do país nos próximos anos. O Brasil é hoje a principal fronteira agropecuária em expansão do planeta. Um dos motivos é a condição ambiental: clima privilegiado, terra abundante, disponibilidade de água, rica biodiversidade e extensas áreas de terra produtiva. Essa capacidade se potencializa com o emprego de mão de obra qualificada, de tecnologia avançada e crédito. O agronegócio é importante, mas pode e deve ser usado como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Para tanto, é necessário que se estimule a ligação entre o pequeno produtor e a grande agroindústria. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura e hoje é coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, ministro. Queria que o senhor falasse um pouco, né? A gente está falando aí dessa questão de potencializar a agricultura familiar com o grande agronegócio. Como que a gente pode fazer isso? A gente já está fazendo isso? O que é preciso aí para essa próxima década que virá? Bom, Luciano, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Obrigado, senhor, com o seu telespectador. Imagina, é um prazer e uma honra para mim. Olha, esse é um tema recorrente na história de todos os países agrícolas, né? O pequeno produtor, esse negócio de agricultura familiar, vamos deixar de lado isso, porque hoje um sujeito que tiver 1.000 hectares, se for sozinho na fazenda, é familiar também. Então, vou deixar falar do pequeno produtor, né? Familiar, aquele que vive só para isso, como uma atividade sustentável, etc. Então, hoje, a essência desse processo é o seguinte: com a economia globalizada, a margem por unidade de produto é cada vez menor. De modo que o produtor rural faz a renda dele na escala. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala. Então, está liquidado. Está liquidado? Não. Ele tem uma saída. Como? Fazer a escala em conjunto com os seus iguais nas cooperativas agropecuárias. A gente tem várias cooperativas, a do Paraná é um dos exemplos, né? No Brasil inteiro, viu, Luciano? Hoje, para você ter uma ideia, as cooperativas brasileiras de agropecuária já respondem por 50% do valor da produção agrícola, com uma característica: 80% dos associados são pequenos e médios produtores. Por quê? Porque os grandes não precisam de cooperativa. Então, toda a grande fronteira agrícola do Centro-Oeste tem produtores muito grandes, 10, 20, 50, 100 mil hectares, eles têm autonomia para fazer as suas compras e suas vendas. Não precisa de cooperativa, mas o pequeno não vive sem cooperativa. Então, esse é o modelo. Com outra característica, você falou muito bem, precisa agregar valor, né? Um produtor que tem 100, 200 mil hectares, ele tem a sua própria agroindústria. Ele agrega valor na sua própria propriedade. Mas o pequeno jamais fará isso. Um pequeno produtor não tem um armazém para ele, não pode contratar um agrônomo para ele, não pode ter máquinas todas só para ele. Então, ele faz isso como? Em conjunto com seus iguais na cooperativa. Ela é o agente de desenvolvimento. E a cooperativa também pode ter indústria de transformação. Ela agrega valor e ela também participa do comércio integral, interno ou internacional, em nome dos cooperados todos. Então, a cooperativa é um agente econômico que, além de entregar tecnologia, insumos a preços de mercado melhor e vender melhor a produção por causa do pool de comercialização, ela é um agente de desenvolvimento e sustentação do pequeno produtor. Essas cooperativas ainda podem crescer nesse modelo que está fazendo sucesso, que está dando certo, que está levando o pequeno produtor a ter acesso, enfim. E a gente ainda tem muito que crescer em termos de cooperativas? Estão crescendo, viu? Estão crescendo. Aliás, essa é uma pergunta interessante que você faz. As cooperativas são um instrumento de uma doutrina, que é o cooperativismo. Uma doutrina universal, com princípios e valores aceitos em todos os países do mundo, né? E essa doutrina surgiu quando? Surgiu na final do século XIX, quando houve a Revolução Industrial na Europa. E a Revolução Industrial excluiu do mercado de trabalho milhares de pequenos artesãos, funcionários que faziam roupas, sapatos, tecidos. As pessoas ficaram excluídas. Então, as cooperativas surgiram como um fator de inclusão e também de fazer frente à concentração da renda que vinha com o processo industrial. Daí as cooperativas surgiram, sendo entendidas no mundo inteiro como uma terceira via entre capitalismo e socialismo, juntando todo mundo com valores de um lado e de outro. A globalização da economia é uma segunda, digamos assim, pressão
de concentração e de exclusão social. E as cooperativas se alimentaram mais ainda com a globalização, e é por isso que a tua pergunta faz todo sentido. Ainda vigimos hoje sob a égide da globalização, meio ameaçada, mas ainda está dominando o processo econômico global. Então as cooperativas vão crescendo muito, fazer frente à exclusão social. A gente teve a visita do presidente Bolsonaro na China, né? Ele foi recebido aí pelas 3 principais autoridades chinesas, né? Que mostra a importância do país, assim, né? Hoje é o nosso principal parceiro comercial. Qual que vai ser o posicionamento e a importância da China para o nosso agronegócio entre 2020 e 2030, nessa próxima década que está chegando? Olha, Luciano, há um tema reconhecido globalmente, que é o fato de que o eixo global de comércio mudou para a Ásia, né? Não é só a China, lá estão a Índia, a Indonésia, Filipinas, Malásia, Tailândia, sem falar dos gigantes, Japão e Coreia, que também estão na Ásia, né? Países que têm grandes populações. Grandes populações e cuja renda, quando o poder aquisitivo, vem crescendo muito com a urbanização desses todos, sobretudo pela Índia, pela China, mas não só a China. Então, a Ásia é o grande cenário, onde está quase 2/3 da população do mundo, né, e estará crescendo lá. É para lá que temos que olhar com interesses muito claros. Então, você está dizendo que o agronegócio não tem que pensar só na China, tem que pensar nesses parceiros todos. Exatamente. Mas, nesse momento, a China é um grande demandante, por várias razões, entre as quais a guerra comercial, que, na verdade, é uma guerra por hegemonia tecnológica, por poder, na verdade. E o comércio entrou só de lambuja nesse processo todo aí. Mas, seja como for, essa questão comercial abriu espaços maiores para o Brasil. E esses espaços cresceram muito mais recentemente com a tal febre suína africana que atacou os rebanhos suínos da China, destruindo-os literalmente e abrindo um espaço para exportar mais carne, não só de porco, carne de vaca, carne de frango, para substituir a carne de porco que não é produzida mais na China. Então ela se transformou num grande parceiro por fatores alheios à norma geral de comércio. Mas temos que aproveitar isso. E a gente tem potencial para abastecer esse mercado plenamente? Ou Não tem potencial para crescer muito, né? Aliás, há uma tese muito interessante que é hoje empalmada pela OCDE, pela FAO e pelo SDA. O SDA é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que é o país que concorda conosco. Mas o SDA fez um estudo mostrando o seguinte: nos próximos 10 anos, Luciano, a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20% para que não haja fome no mundo. 20% em 10 anos. Parece fácil, mas os Estados Unidos cresce 10%, o Canadá também, a União Europeia toda cresce 12%, China, Índia, Rússia, os países da Eurásia podem crescer 12%, 13%, a Oceania 10%. Então, para que o mundo cresça 20%, diz o SDA, o Brasil tem que crescer 41%. O dobro do que o mundo crescerá. Por quê? Porque temos tecnologia tropical, temos terra, temos gente capaz, jovem, competente e preparada para enfrentar esse desafio. Então, a verdade é que o tema de crescimento da oferta não é um tema que a China está pedindo. O mundo está pedindo, mas ele cresce 40% em 10 anos. Para isso, é preciso haver uma estratégia. Você perguntou, podemos crescer? Podemos. Mas vou dar um exemplo só para você entender o que eu estou te falando. A China consome 4 bilhões de toneladas de carne suína por mês. O Brasil produz 5 por ano. Portanto, se nós dobrarmos a nossa produção de carne suína, nós não vamos resolver o problema da China. Outros países vão estar juntos nesse processo também. Então, o que nós precisamos fazer é olhar outros nichos de mercado, além da China, aproveitando a oportunidade que a China nos oferece, mas não perdendo de vista, temos que exportar para a União Europeia, para o Japão, para a Coreia, para a Indonésia. A Indonésia tem 300 milhões de habitantes. A Indonésia tem 300 milhões de habitantes. É um baita mercado. População dos Estados Unidos. População dos Estados Unidos. Então não podemos perder. E crescendo. E a renda per capita crescendo. Então é um cenário demandante. Hoje é a China. Amanhã é a Índia. Daqui a 20 anos... a União Europeia. Ainda vai ter mais gente que a China. Daqui a 30 anos, a África inteirinha. Então os países em desenvolvimento vão estar puxando uma demanda por alimentos no mundo inteirinho. E aí, como que a gente faz em termos estratégicos para aumentar essa produção e atender essa demanda? A gente tem
lá em cima eles têm uma safra por ano, a gente tem duas, né? Safras, Até três às vezes. Até três às vezes. Exatamente. E qual que é a estratégia governamental, qual que é a estratégia dos produtores, o que a gente precisa fazer para atender essa demanda? Boa questão. Olha, essas premissas colocadas, né? Terra disponível, tecnologia e gente que fizeram o Brasil dar saltos extraordinários nos últimos 20 anos, persistem. Então, podemos continuar crescendo. Só que alguns temas ganharam uma dimensão muito maior. O maior deles, sem dúvida nenhuma, é o tema da logística, da infraestrutura. O que aconteceu? Até os anos 70, Luciano, a agricultura era costeira no Brasil. Estava a 500 quilômetros do mar, no máximo. Depois, descobriu-se o cerrado como alternativa importante, com a soja, com a braquiária e com o zebu, adaptados às regiões do cerrado, e a agricultura foi para o cerrado, para o centro-oeste brasileiro, que é hoje, o centro-oeste hoje é o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação. E não vão ganhar essa Copa do Mundo. Mas tem que levar estrada para lá. Ferrovia, estrada, armazém, agroindústria, para que o escoamento se dê de forma competitiva. Para você ter uma ideia, um saco de milho no norte do Mato Grosso custa tanto quanto trazê-lo para Paranaguá. Então você perde competitividade por falta de logística. Então, primeiro tema é esse, logística. Segundo tema, política de estabilização da renda. O que é isso? Seguro rural. Os Estados Unidos têm um Banco do Brasil para financiar a agricultura americana? Não tem nenhum banco dos Estados Unidos. A Europa tem? Não. Por quê? Porque todos os bancos financiam. Por quê? Porque tem seguro. O Estado banca uma parte do seguro, do prêmio do seguro, para que todo mundo tenha uma garantia na renda. Não é um desastre climático violento, neve. Neva no verão, perde a produção, tem o seguro. Não. O produtor recebe um cheque pelo correio, Luciano. Então, o seguro rural, eu criei no Brasil em 2003, primeiro ano meu no Ministério da Agricultura. Mas o governo nunca fez a parte dele. Então, hoje, 16 anos depois, não tem nem 10% do Brasil agrícola financiado, assegurado. Então, tem que dar um grande salto nisso. E hoje, a ministra Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, que conhece profundamente o assunto, está injetando recursos no seguro, levantando essa condição. Então, estabilização na renda. Então, logística, renda estabilizada. Terceiro, comércio, que é a tua pergunta inicial. Hoje, para você ter uma ideia, 40% do comércio mundial de alimentos acontece aí no âmbito de acordos bilaterais entre dois países ou blocos de países. E o Brasil tem pouquíssimos acordos? Quase nada. Aí é que está a grande questão. Em junho passado, surgiu a notícia do acordo União Europeia e Mercosul. Isso, Luciano, nos dá uma vantagem competitiva. Nós estávamos fora do grande tabuleiro do comércio. A OMC não foi para frente, a rodada de Doha parou. Nós ficamos fora da TPP, o Acordo Transpacífico. Ficamos fora da ALCA, quando destruímos a ALCA 20 anos atrás. Então o Brasil estava fora do jogo comercial. E geograficamente é longe de tudo. Então precisava de um acordo forte. Ora, esse acordo da União Europeia e Mercosul incorpora 25% da população do mundo. 25% do PIB do mundo. Então é o maior acordo mundial em perspectiva. Nós, com esse acordo, nós voltamos ao jogo. Mas não basta. Você falou muito bem. Temos que ter acordo também com os Estados Unidos, também com a União Europeia, são grandes mercados. Esses mercados desapareceram com a Ásia inteirinha, Japão, Coreia, Indonésia. Temos que fazer grandes acordos. O Brasil finalmente enxergou que acordos bilaterais são um caminho para ampliar o comércio. Não só para vender, para importar também. Mas existem algumas resistências na União Europeia, França... Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como que a nossa geopolítica aí pode atuar? Né? Boa questão. Isso é diplomacia, né? É diplomacia. São lutas permanentes. Esse acordo entre o Brasil e a União Europeia vai tirar competitividade de alguns produtores europeus, que já não são competitivos. Eles sobrevivem hoje por causa do subsídio, por causa de proteção. Esse acordo reduz essas coisas e abre um espaço para nós ocuparmos novas regiões na Europa e outros países do mundo. Então, claro que quem se sentir prejudicado vai berrar, vai espernear. Então, o que nós temos que fazer? Mostrar, a nossa condição competitiva. 2, fundamental, Luciano, a sustentabilidade da nossa produção agrícola. Nós temos o Código Florestal mais rigoroso, mais severo do mundo e estamos cumprindo rigorosamente. 3, temos que mostrar a qualidade sanitária da nossa produção agrícola ou pecuária. Então, são temas que têm que ser exibidos tecnicamente e com a verdade clara, e não permitir que a percepção
formada por boatos ou por informações desavisadas, atrapalhem a verdade. Então é um trabalho intenso do governo e do setor privado. O senhor acredita que esse acordo, né, quando é que efetivamente a nossa produção vai estar sendo exportada e levada para o mercado europeu? O senhor acredita em quantos anos a gente consegue efetivar esse acordo? Para que o acordo entre em vigor, todos os parlamentos dos 28 países europeus e dos 4 países do Mercosul têm que aprovar o acordo. Todos os parlamentos. A expectativa é que isso dure entre 2 e 3 anos. Então, daqui a 2 anos, digamos, o acordo entra em vigor. Mas aí tem um processo paulatino de taxação, de tarificação, de redução dos subsídios, que termina em 10 anos. Portanto, a resposta: o acordo estará em pleno vigor daqui a 12 anos, quando então as condições estarão abertas para trabalharmos mais. Só que tem isso, Luciano, nós não podemos pensar, vamos só exportar. Comércio é uma vida de 2 mãos. Tem que exportar, tem que importar. Nós temos também que abrir o nosso mercado para importações. Se você não for competitivo aqui dentro, não será lá fora. Então temos que abrir para importação também. De importação de produtos industrializados? De todo tipo de produto. Mas, no caso desse acordo, ele não é só um acordo comercial. Ele também é tecnológico, ambiental, cultural. Não é só agrícola, não é só comercial. Então, o acordo é muito mais amplo do que puro comércio. Mas, para nós, o que é relevante nesse momento é ampliar mercado. O senhor estava falando de 3 aspectos, né? Os acordos eram o terceiro aspecto. O senhor ia falar mais 1 ou 2, se eu não me engano. Não, eu estava falando que nós precisamos cuidar da logística. Logística, estabilidade da renda, política comercial, tecnologia. Nós temos hoje a tecnologia tropical mais sustentável do mundo. Vou dar um número para você. Do plano Collor, 1990, até hoje, olha só, Luciano, a área plantada com grão no Brasil cresceu 63%. A produção de grãos cresceu 315%. Cresceu triplicou. 5 vezes mais do que cresceu a área plantada. Isso, 5 vezes mais. Isso graças à demanda internacional, graças à exportação? Graças à tecnologia. Graças à tecnologia. O plano Collor foi um desastre, quebrou muito o produtor. Quem sobrou foi a tecnologia para aumentar a produtividade. Então, esse número é fantástico. Eu moro lá fora, esse número, todo mundo se assombra. Mas por trás dele tem o mais importante ainda, que é o seguinte. Te disse, nós temos hoje 63 milhões de hectares cultivados com grãos no Brasil. Se tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tinha no plano Collor, precisa de mais 93 milhões de hectares para colher a safra desse ano. O que eu estou dizendo? Nós deixamos de desmatar 93 milhões de hectares. Então é uma sustentabilidade fantástica. E o mundo sabe disso. O Brasil não sabe, mas o mundo sabe disso. Então, inveja a nossa condição tecnológica sustentável. Então, tecnologia tem que investir, porque é um processo dinâmico. Hoje, nós estamos bem. Mas se nós pararmos de investir como estamos parando, infelizmente, os órgãos de pesquisa perdendo espaço, nós vamos perder a condição competitiva. Qual que é a importância de uma Embrapa para a produção nacional? Fundamental. Mas não só Embrapa. Vai em Campinas, Instituto Agronômico de Campinas. É o pai da Embrapa, biológico aqui pertinho. É um instituto formidável, instituto de pesca, economia agrícola, os institutos de pesquisa, as universidades, Luiz de Queiroz em Piracicaba, a Unesp de Jabuticabal, Botucatu, são instituições de pesquisa que geram inovações e tecnologias. Exalc, é Luiz de Queiroz em Piracicaba. Então, da qual eu tenho a honra de ser filho, me formei lá há 55 anos atrás. Então, é um conjunto de instituições, hoje lideradas pela Embrapa, que geram tecnologias. Mas é fundamental que sejam preservadas com recursos financeiros, humanos e materiais. E não tem sido, infelizmente. Agora, falando em geopolítica, né? O que esse governo, a gente tem aí, está no primeiro ano desse governo, e aí Macron já falou lá na França, né, que é a questão ambiental. Falta habilidade desse governo para impulsionar o agronegócio? O governo está indo bem na política, a ministra está fazendo o seu papel frente ao ministério. Eu queria que o senhor fizesse uma análise mesmo conjuntural do governo atual e o que ele precisa fazer nesses próximos 3 anos. Olha, nós temos 3 temas centrais que tratamos aqui. Primeiro, o Ministério da Agricultura, com tecnologia, com arranjos creditícios. Trabalho é maravilhoso. A Tereza Cristina é maravilhosa. Segundo, logística. Esse ministro Tarcísio, da estrutura, está entregando obras que estavam paradas há anos, está entregando tudo, está avançando. Terceiro, acordos comerciais.
estão saindo. Lentamente estão saindo. Então, os 3 principais problemas nossos estão sendo resolvidos, estão saindo do papel. Então, eu tenho uma expectativa muito boa quanto ao futuro. Agora, tem que ter área econômica, né? Crédito, o seguro rural funcionando, depende muito do Ministério da Fazenda. Então, aí, Luciano, tem que resolver alguns problemas, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma do Estado, as reformas centrais que trarão o quê? Segurança jurídica e confiança do investidor, tanto interno como externo. Quem está tocando isso é o Congresso. Vai tocando em acordo com o governo. Esses dias mesmo o Senado aprovou, em primeira instância, a reforma da Previdência, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, vai andando mais devagar do que precisa. Agora, tudo isso é o bolo. Agora, tem que embrulhar o bolo numa comunicação bem feita. E, às vezes, tem errado um pouco na comunicação. Mas é um problema de aprendizado. Está melhorando. A gente está com um problema sério de emprego, né? O desemprego tem alta. Esse é o grande problema do Brasil. Esse é um dos maiores problemas. E o que o setor agro pode ajudar a reduzir esse índice, né? Hoje já é grande parte das nossas exportações, mas como que o setor agro pode trabalhar, já que a gente tem uma mecanização muito grande, a tecnologia substituindo pessoas, é possível gerar empregos na próxima década para o agro? Te dou 2 respostas. Primeira é a seguinte: hoje, os empregos formais no Brasil, 20% estão no agro. Então, é uma quinta parte, é um negócio poderoso. Assim como o agro responde por 23% do PIB também. E responde por 42% do valor das exportações. Mas o saldo comercial só é positivo por causa do agro. Então, tem um peso econômico e social fundamental. Segunda resposta: o único setor cuja massa de salário não diminuiu nessa crise toda é o agronegócio. Você tem toda a razão. A mecanização tem substituído mão de obra. Mas, em compensação, o salário da pessoa que vai trabalhar com máquinas é muito maior do que o salário do cortador de cana, por exemplo, do produtor rural, trabalhador rural que tem educação muito baixa. Hoje, uma colhedeira de cana tem computador de bordo, tem GPS, você tem que ser quase um engenheiro para administrar aquela máquina lá. Então, hoje tem gente qualificadíssima, não só na mecanização, na gestão. A gestão, hoje, tem que ter gestão de risco ambiental, de recursos humanos, gestão financeira, gestão tributária e fiscal. Então, hoje precisa de gente muito preparada na gestão das fazendas. Isso leva à contratação de pessoas muito mais qualificadas. Isso é uma consequência. Nas áreas rurais, nas regiões em que a agricultura é a presença mais importante do PIB, surgem empregos na área comercial, na área de serviço, porque o desemprego eventual com mecanização é suprido, essa mão de obra é reabsorvida na cidade por causa da melhor renda daqueles trabalhadores rurais que ganharam educação mais qualificada. O senhor consegue ver aí um potencial, né, de geração de empregos? Quantos empregos é possível gerar nos próximos anos? É difícil, né? É um chutômetro isso, né? Não tem, porque isso depende. Se tiver logística, X. Se tiver crédito, X. Se tiver a questão da política comercial, X. Então, são tantos fatores que interferem, você pode dar um chute. Mas eu acho que chutar para você, não quero fazer isso não, que eu vou comprometer você e a mim também. A gente falou um pouco da questão ambiental. Eu queria falar um pouco mais, ministro. Essa história aí de queimar a Amazônia para se plantar. A gente sabe que queimando a Amazônia ali, não dá para plantar ali. O solo da Amazônia é extremamente pobre, né? Então não adianta fazer isso. E a gente tem milhões de hectares improdutivos, hectares que são pasto, que poderiam, enfim, ir para a produção de grãos e tal. Como é que está essa questão hoje em dia? Qual que é a opinião do senhor em relação a essa questão ambiental? Vamos lá, vou arredondar um pouco a tua pergunta. Falar de queimadas e desmatamento, né? Então, aqui eu quero colocar uma posição central. Os produtores brasileiros, profissionais, e suas instituições, cooperativas, social de classe, são vigorosamente contra queimada e desmatamento. Desmatamento ilegal. Queimada ilegal. O que acontece, na verdade, é a ilegalidade. Você desmatamento é tudo ilegal. Quem desmata? Agricultor não é. Você falou certo. Você derrubar uma floresta
não anda nem a pé naquele mundo de toco que fica no chão, que dirá o trator ou uma plantadeira. Então é uma loucura imaginar que você desmata a Amazônia para plantar grão. Não anda. Soja, não anda nem a pé. Então quem é que derruba? Madeireira, garimpeiro e invasores de terra. O agricultor profissional, primeiro, ele sabe que é ilegal, que vai para a cadeia. Então, não quer queimar e nem derrubar. Quem faz isso é quem está à margem da lei. Ah, bom, então, tá bom que você é contra? Não, não tá bom. Tem que reduzir. Quem que fiscaliza? É o governo. Federal? Sim, mas também estadual, também municipal. Então, é um tema que implica uma ação conjunta de governo dos três níveis com o setor privado. Tem que participar do processo de impedimento das coisas continuarem. O desmatamento caiu 72% de 2004 até hoje. 72%. Mas ainda é muito alto, o ilegal. Tem que reduzir mais ainda, com fiscalização, com controle, com presença da força do Estado. Né? A queima tem fatores climáticos. A seca, esse ano que pegou fogo no Brasil inteiro, não é na Amazônia. O Cerrado aqui de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, pegou fogo. Aqui em São Paulo pegou fogo em Canavial, porque a seca foi muito grande, o calor foi muito forte. Então isso gera uma tendência de focos de incêndio maiores. Então tem que reduzir. Não estou dizendo que o fato de que o nível de incêndio é o mesmo há 15 anos, o desmatamento cresceu 2%, ele fique contente com isso. É muito e tem que diminuir, com políticas públicas e fiscalização adequada. A gente tem aí, hoje nós somos grandes produtores aí, acho que o primeiro produtor de soja, de milho, café, suco de laranja, né? A gente estava até conversando sobre isso antes, né, ministro? Açúcar. Que mais que a gente vai crescer e que a gente vai virar o maior produtor do mundo nos próximos anos? O Brasil é muito grande, né? Então você tem a diversidade de climas e tipos de solos, que permite, portanto, nichos de toda a natureza. Eu vou dar 2 números para você. Frutas. O Brasil tem menos de 2% do comércio mundial de frutas. O Chile exporta 2 vezes mais fruta que nós. O Chile cabe no estado de São Paulo, né? A parte agrícola dele. Então não podíamos exportar muito mais frutas. O que falta? Um projeto para isso. Com irrigação, com tecnologia, com variedade adequada. Tipo Jaíba ali, né? Tipo então, projeto Jaíba. Eu fui outro dia, sabe aonde? Petrolina, lá em Pernambuco. Que é a cidade do projeto do Jaíba, uma das cidades ali do projeto Jaíba. Você sabe que de Petrolina sai 90% da uva exportada no Brasil? Não é no Rio Grande do Sul, não, é em Petrolina, do Vale do São Francisco, em que se produz com uma claridade, luminosidade muito grande, temperatura alta e pouca água fornecida para a planta. Então tem açúcar, riqueza de açúcar, BRICS alto, a qualidade da uva é maravilhosa, né? Então nós podemos crescer muito em frutas. Leite, nós temos menos de 1% no comércio mundial de leite. Luciano, um país desse tamanho aqui, pode produzir muito mais leite. Hoje a Nova Zelândia exporta 10 vezes mais leite do que nós. Pedacinho de um... Uruguai exporta mais do que nós. Então tem que ter um projeto para leite. O Uruguai que é menor que o Rio Grande do Sul. Pois é, tem que ter produtividade. Leite que quer? Tecnologia, tem produtividade. Escala, para você poder... E agregação de valor. Não é vender leite, vender queijo, vender iogurte, vender leite em pó, vender doce de leite. Produto com valor agregado. Ministro, então tem que ter políticas para exportar. Não temos que chegar. Peixe. Não somos nada. Nós temos 8 mil quilômetros de costa, 14% da água doce do mundo, e não exportamos peixe. O Japão é um dos maiores produtores? Não, nós importamos tilápia da China. Importamos peixe do Uruguai. Né? Então o que tem que ter? Uma política adequada, com tecnologia, com crédito, com mecanismos de comercialização que permitam a esses produtores, que hoje são pequenos, transformarem em agentes importantes no mundo, como a carne da cana, da soja, do milho, do suíno, da frango, etc. A gente está terminando o programa, ministro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre possibilidades aí de novas fronteiras agrícolas, para onde que a nossa produção está crescendo. O senhor falou aí do Centro-Oeste, né, que é o Maracanã aí dessa final. Eu queria que o senhor terminasse o programa falando aí de possibilidades de novas fronteiras agrícolas e crescimento hoje. Hoje a grande fronteira agrícola do Brasil é o Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O oeste da Bahia hoje, lá com o Rio do Magalhães, Barreiras, está crescendo muito. O Maranhão, o sul do Maranhão, a região de Balsas, explodindo. Também o sul do Piauí, o Tocantins, o norte do Tocantins. Então, são áreas em que
há calor e umidade o suficiente para melhorar muito a produção e a produtividade. Falta logística, né? Você produz lá, não tem como sair. Estrada, então, ferrovia. Estrada, ferrovia, armazém, né? E também agregar valor. Tem que ter cooperativas que agreguem valor para você não sair de lá exportando um milho, o grão. Exportar o frango, com o milho e a soja dentro do frango. O que é o frango? Um frango é um ovo, você enche ele de milho e soja, ele voa um pouquinho. Né? Então, o Brasil, imagine você, né? A produção de frango do Plano Collor até hoje subiu 430%. É fantástico. Nenhum país do mundo fez isso, Luciano. Agora, se você for para essa área do Matopiba, que tem muita área para crescer, para abrir e para introduzir tecnologia, o espaço é gigantesco. Além dessa área, você vai aqui do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, tem muito pasto, vai virar agricultura também. É uma outra fronteira agrícola que não é uma fronteira para desenvolvimento, é fronteira para reversão, reconversão de produto. Sai do pasto para a agricultura. Então, nós temos um espaço aí para crescer muito grande. E o mercado mundial vai crescer. Te falei, hoje é a China, amanhã a Índia, depois da manhã a África, fora o Sudeste Asiático inteirinho. Então, o espaço de demanda vai crescer. Agora, não tenhamos ilusão. Esse espaço não está garantido para nós, não. Tem que lutar por ele. Você pensa que os outros países estão quietinhos? Estão trabalhando. Estão loucos para chegar lá. Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Argentina, está todo mundo olhando esse mercado. Todo mundo sabe que o mercado está lá. Então ninguém está esperando que o Brasil vá lá e resolva tudo sozinho. Tem que trabalhar. Mas eles têm limitações e a gente tem uma grande potencialidade de crescimento para os próximos anos. Eu gostaria de agradecer a presença do Roberto Rodrigues, né, que foi ministro da Agricultura. O programa de discussão de hoje termina aqui, lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!